Olá, pessoal! Vamos dar continuidade a mais um conteúdo de literatura. E hoje nós vamos estar falando sobre a literatura contemporânea lusófona. E o que é essa literatura? A gente sabe que lusófona é a literatura escrita em língua portuguesa. Assim como nós vimos a história da literatura brasileira, nós também vamos ver a literatura da língua portuguesa. E a gente sabe que a literatura da língua portuguesa é bem parecida com a nossa literatura brasileira, porque até mesmo os portugueses buscavam algumas conquistas, assim como nós brasileiros. E tanto a literatura portuguesa como a brasileira, a gente sabe que a história é contada com um pouquinho de realidade e um pouco de ficção. E os portugueses também elaborou sua história, construiu sua história a partir do poema épico Os Lusíadas, de Camões, onde ele vai retratar a questão da viagem às Índias, né? A viagem de Vasco da Gama às Índias, como também a gente viu a nossa história brasileira. Os portugueses eles também buscavam conquistar sua literatura. E nessa conquista a gente vai ver alguns passos de alguns autores, de alguns acontecimentos na história de Portugal, e uma delas é a questão de como o realismo foi construído, de como essa história, não só do realismo, do naturalismo, do modernismo, foi construída na literatura dos portugueses. E a literatura dos portugueses em relação ao modernismo também foi dividida em 3 gerações, assim como a do Brasil. A primeira geração, que foi a de Orfeu, a segunda geração, que foi conhecida como Presença, e a terceira geração, que foi a neorrealismo. E o que foi essa primeira geração de Orfeu? A geração de Orfeu, em 1915, foi onde os portugueses eles buscavam, no caso, introduzir nessa literatura a questão mesmo de suas denúncias sociais, né? Assim como todos os países, a gente busca uma liberdade de expressão. Então, os portugueses, eles também buscavam essa liberdade de expressão. Então, surgiu nessa época uma revista chamada Orfeu, onde essa revista só teve apenas 2 números e não ter, justamente pelo fato de não ter tido condições mesmo financeiras para continuar, no caso, divulgando essa revista, e até mesmo porque eles queriam, né, através dessa revista, demonstrar o que eles pensavam em relação aos acontecimentos de Portugal. E já na terceira revista, que eu falei que foi a de Presença, esses autores, eles começaram justamente a fazer novas divulgações de novas revistas. E essa revista ela ficou conhecida como Revista de Presença, que foi em 1927 a 1940, onde também eles continuavam com manifestações, onde eles continuavam buscando novas questões sociais, políticas e econômicas. E eles também tinham uma proposta dos vanguardas, que eram os vanguardistas, assim como teve no Brasil, da corrente vanguardista, que também buscavam a liberdade de expressão. A gente sabe também que vários desses autores eles buscavam a questão da independência da arte. Então, todos esses autores eles estavam sempre voltados à questão de ter uma arte independente, né? Então, de ter sua forma própria de pensar, de agir, de falar, independente de qualquer situação política, social e econômica do país.
E a terceira geração foi a neorrealismo, de 1940, onde eles buscavam, mais uma vez, a mesma temática que a primeira geração, que era a liberdade de expressão, o coloquialismo na linguagem. Então, a gente percebe que esses autores, eles estão sempre buscando, né, a questão da liberdade da expressão. E nesse período do modernismo, como a gente retratou em outras aulas, justamente esses autores jovens, eles se juntam para tentar buscar algo diferente de tudo que já vinha acontecendo na questão da literatura. E não é diferente dos acontecimentos que nós vimos aqui também no Brasil. E uma outra questão que foi marca forte lá na literatura de Portugal foi a questão do surrealismo, que a gente sabe que é o pensamento espontâneo, onde eles buscam resgatar renegar, melhor dizendo, os padrões. Então, eles queriam algo novo, eles queriam algo que fosse diferenciado de tudo aquilo que a gente já viu nas outras correntes literárias. Então, eles queriam uma linguagem nova, eles não queriam essa questão da preocupação de dizer que as poesias teriam uma forma, teriam um ritmo, uma linguagem rebuscada. Então, eles queriam que justamente fosse algo mais natural, algo mais voltado mesmo para o momento que o país estava passando. Mas a gente sabe também que Portugal teve suas histórias e os acontecimentos que marcaram o período, que marcaram a época, e como esses jovens eles buscavam justamente mudar algumas questões na literatura, até mesmo nesse período que a gente sabe que era um período de guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim esses jovens buscavam essa liberdade mesmo de expressão. Nesse período da história de Portugal, a gente lembra também da chamada literatura de 25 de abril, que onde foi também conhecida como a literatura de cravos, da Revolução dos Cravos, melhor dizendo, desculpe, que foi um movimento, né, desses jovens, nos quais eles buscavam, né, nesse período de guerra, nesse período de conflito, algumas mudanças. E nesse momento de 1974, houve essa questão da Revolução, em 25 de abril, a Revolução dos Cravos. Até mesmo na história conta que alguns militares, né, eles comemoram essa questão da Revolução dos Cravos, colocando uma rosa, um cravo, melhor dizendo, na ponta do fuzil, né, que foi de grande repercussão nesse momento. Então, gente, a gente vai estar durante essas aulas falando sobre essa questão da literatura de Portugal, né, contando desses acontecimentos, dessa história, ao longo de nossas aulas. Até mais. Na próxima aula, a gente vai estar vendo alguns autores que fizeram parte da história de Portugal. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.